Então, deputado, eu confesso que hoje que eu fiquei sabendo que essa aplicabilidade não seria imediata, né? Eu já tinha estudado o texto originário do deputado Alex Manente e não sabia que teria essa aplicabilidade somente para os casos iniciados após a promulgação. E eu, para os meus alunos, nas minhas redes sociais, eu estava defendendo a PEC e sempre dizia, olha, se a PEC já tivesse sido aprovada, se já estivesse em vigor, André do Rep não estaria solto, né? Porque ainda que fosse revogada a prisão preventiva, ele estaria preso por força da PEC da segunda instância e estaria executando já a pena. Mas agora no programa eu percebi que não é bem assim, né? Então, ainda que ela já estivesse sido aprovada, não alcançaria o André do Rep, porque ele foi processado e condenado antes da promulgação. Então, deputado, eu percebo que parece que a Câmara dos Deputados, com todo o respeito que eu tenho aos deputados, a Câmara dos Deputados, parece que está utilizando essa PEC para melhorar a boa imagem perante a população. Por quê? Tivemos o projeto anticrime do ex-ministro Sérgio Moro, que previa a inserção no Código de Processo Penal da possibilidade da prisão após segunda condenação, tanto para o júri quanto para crimes de corrupção, crimes de colarinho branco, e não foi aprovado. Ao contrário, inseriram esse parágrafo único no artigo 316, que só atrapalhou a prisão preventiva e resultou na soltura no André do Rep e sua fuga. Então, deputado, eu confesso que eu fiquei bem desanimada ao saber que essa aplicabilidade vai ser apenas para casos processados, iniciados depois da promulgação. Então, eu não vejo que vai ter uma boa contribuição para acabar com a impunidade. Eu não vejo que esses processos que duram 10, 15, 20 anos vão ter um fim. Se ela for aplicada somente para casos iniciados depois, eu não vejo, de fato, que haja uma repercussão no mundo real da sociedade brasileira. Antes da resposta do deputado, vamos colocar aqui na tela, olha lá, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se manifestou pelo Twitter. E ele diz, o debate sobre a soltura do traficante deveria incentivar a votação de boas propostas no Congresso, como a que prevê a volta da prisão decorrente da condenação em segunda instância e a que propõe a revogação do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Vou então agora aqui devolver a palavra para o deputado para que ele possa responder. Diga lá. Bom, respeito a posição da Tameia, porque ela se manifestou de uma forma digamos, reverente, não é? Sem ofender ao entrevistado, mas eu discordo, porque é possível manter a essência da PEC, que é antecipar o momento do trânsito em julgado para logo depois da segunda instância, essa é a essência, e, eventualmente, se algum deputado discordar deste ponto específico, pode apresentar uma emenda em plenário. E só este ponto vai ser debatido pelos deputados. Então, a gente mantém a essência da PEC, qual é? Antecipação do trânsito em julgado para logo depois da segunda instância. Aí nós vamos discutir efeito temporal. Imediatamente ou apenas em relação às ações penais e não penais iniciadas após sua promulgação. E vamos ouvir os debates para que prevaleça, então, a vontade da maioria qualificada. Só queria compartilhar com a doutora Tameia a minha preocupação de que existem limitações na política, sobretudo com esta legislatura, não é? Que podem determinar rumos que muitas vezes não são rumos desejados por quem está à frente da elaboração da lei. Entende? Mas nada impede que seja assim discutido, não é? Agora, veja, doutora Tameia, também não gostaria que você ficasse desanimada. Por quê? Porque os crimes vão ocorrer depois da PEC. Concorda comigo? Eles vão ocorrer. Então, em relação a todos esses crimes, a PEC vai incidir. Tá, então eu vou dar um conselho para os meus colegas. Nós temos que ter um olhar mais generoso em relação aos idosos, gente. Exatamente, deputado. Em relação aos empresários que são autores de ações e que não recebem seus créditos. Exatamente. Os trabalhadores reclamantes da Justiça do Trabalho ficam 20, 25 anos. O ex-presidente Lula. Eles são sugados num processo que começa a ficar uma dialética de academicismo e ele não recebe seu crédito. Doutora Fabiana também quer se manifestar.
Então, eu pediria que a doutora Tameia não se desanimasse por completo, porque há a possibilidade de alteração. Se for aprovada, né, deputado? Eu acho... Se for aprovada, né? Mas, como o senhor falou, se estão 20 anos sem receber do INSS, essa PEC não vai servir para nada, porque só vai ser para as outras pessoas que ajuizarem ações depois da promulgação. Enfim, mas... Não, Tameia, porque logo depois da segunda instância, essas pessoas vão receber. Enfim. Doutora. Eu ia colocar aqui para o deputado, que acho que ele ficou um pouco chateado comigo, mas eu queria até fazer uma posição bem feita aqui, que o embargo dos embargos, a população brasileira sabe bem, que a gente aprendeu nos processos do Lula, né? A gente sabe o que é. O brasileiro de bem sabe. E a gente sabe muito bem que essa PEC proposta dessa forma, infelizmente, não vai responder aos anseios da sociedade. E, infelizmente, também não faria com que casos como o do André do Rep tivesse acontecido. É com lamento mesmo que eu vejo, a procuradora também está pensando da mesma forma, e é uma proposta que depois tem que emendar, porque já não fazer da forma correta.